Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda finalmente você, minha querida aluna. Faz muito tempo que a gente não se encontra aqui no curso completo de informática para concurso público no YouTube, na verdade. Me perdoe aí por todo esse atraso, por toda esse tempo que passei fora sem trazer atualizações das aulas, porque eu estava com muita coisa para gerenciar, com muita coisa para resolver e acabou de dar problema no estúdio e eu não consegui até alguns dias atrás ajeitar o suficiente para voltar a trabalhar com vocês, voltar aqui a apresentar para vocês esse curso que eu prometi e vou cumprir, que vai ser totalmente entregue de graça para vocês, a teoria inteira de concurso público, sem precisar você mais pagar um centavo que seja a qualquer curso teórico, a menos que, claro, não goste de mim como professor e goste de outra pessoa, você vai lá e paga. E é um direito que lhe assiste. Eu vou pretender, como já disse, pretendo apresentar a você todo o conteúdo possível e imaginável de informática de graça aqui no YouTube para vocês, ok? Faz tanto tempo, mas tanto tempo que a gente não se vê, que as versões dos programas mudaram. A versão do Word mudou, a versão do Writer mudou. Estou usando o Word 2016 agora e estou usando o Writer 5.04, mas as pequenas diferenças que você encontrar, não se preocupem. As pequenas diferenças que aparecerem, eu quero que você não se preocupe, que a gente vai ver, vai aprender. O que importa é que a teoria que a gente viu até agora, fluxo do texto, o que é um parágrafo, o que é uma frase, tudo, a seleção, que a gente vai continuar hoje com o que falta de seleção, tudo isso tem que estar na sua cabeça para você assimilar, absorver o conhecimento. Na hora de aplicar na prova, nenhuma pergunta vai te pegar, nenhuma pergunta vai te derrubar, ok? Então vamos lá. Vou sair aqui um pouquinho, eu tenho a opção de aparecer bem menorzinho aqui para você agora que eu reconfigurei as coisas. E nós vamos aqui ver o Word. A versão do Word que eu tenho aqui é o Word 2016. Nós vamos trabalhar com esse texto que aí está. Eu vou selecionar o texto, né? Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, que eu acho que está pequena para você ler. O que importa é que a gente consiga aqui dar uma... Pronto, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu texto, né? O meu texto tem alguns parágrafos, se bem que eu não posso afirmar que são parágrafos ainda. Você sabe por quê, né? Porque a gente, quando uma banca examinadora de concurso quer que você saiba o que é um parágrafo ou o que não é um parágrafo, ela vai ter que te levar com isso aqui aberto, ó. Este botão aqui que você já conhece, o botão de caracteres não imprimíveis, né? A visualizar os caracteres não imprimíveis. Eu tenho que ligar esse botão, e aí quando eu ligar esse botão, no texto vão aparecer sinais que indicam onde termina um parágrafo e onde começa um outro parágrafo. E quando você é obrigado a analisar a foto, analisar a imagem, você só pode ter certeza absoluta sobre o que é um parágrafo e o que não é um parágrafo por causa deste botão, certo? Então é o que eu vou fazer agora. Nós vamos usar este botão, vou ligar ele aqui, e aí de repente os símbolos aparecem no meu texto. Então eu sei, pela presença deste botão aqui, ó, pela presença desse símbolo aqui, eu sei que o que vem antes dele é um parágrafo, vou chamar aqui de parágrafo 1, e o que vem depois dele é um outro parágrafo, parágrafo 2. Percebemos a existência de outro sinal aqui, então o parágrafo 2 vai até aqui, e depois está o parágrafo 3. E assim sucessivamente. Então esse símbolo a gente já viu, é o que indica a existência de parágrafo, tá? A gente também viu como selecionar, então a gente normalmente seleciona, né, ou com o mouse, né, o texto, arrastando, ou a gente pode dar duplo clique para selecionar uma palavra, triplo clique para selecionar um parágrafo no Word. A gente pode também selecionar uma linha botando o mouse aqui. Então na última aula você viu tudo isso, selecionar. Ainda falta selecionar, a gente também viu que pode selecionar andando com a setinha do teclado, segurando a tecla Shift. Tudo isso é igual no Word e no Writer, a exceção de que no Writer a gente sabe que duplo clique seleciona uma palavra, triplo clique seleciona uma frase, e somente 1, 2, 3, 4 cliques rápidos é que seleciona um parágrafo. Tudo isso foi visto na aula passada, eu não vou precisar, deixa eu só fazer uma coisa aqui,
eu não vou precisar. Vamos aumentar um pouco a fonte também, né? Tá demais aqui, não consegui enxergar. Então, pronto. A fonte aumentou para a gente poder ter uma ideia do texto em si. Aqui no Writer também eu preciso ligar o botão lá em cima, que são os caracteres não imprimíveis, e aí eu consigo ver onde termina um parágrafo. Então, a marca de parágrafo está aqui, termine entre si. Então, o parágrafo é isso aqui. O outro parágrafo P2 é esse aqui, ok? Depois da marca, e assim sucessivamente. A gente já sabe, só foi uma revisão rápida. Agora, uma das coisas que eu posso usar o seguinte, vamos lá. Para a seleção, ficou faltando mostrar como eu seleciono isso aqui, né? Em palavras separadas. É muito fácil. Para você selecionar trechos separados, basta que você selecione o primeiro, segure a tecla Ctrl e vá selecionar os demais que você quer. Certo? Eu quero, por exemplo, essas 3 palavras. Eu quero essa frase. Né? Aí vou aqui selecionar essa frase. Pronto. Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo de eu selecionar o primeiro item, né? Vamos fazer isso agora escrevendo. Eu selecionei o primeiro trecho e aí eu comecei a usar a tecla Ctrl. E com a tecla Ctrl eu selecionei os demais trechos, ok? Então, primeiro, eu não seguro o Ctrl antes. Eu seleciono o primeiro trecho e depois seguro o Ctrl para selecionar os demais. Até porque, cuidado com isso, estamos no Word, né? Estamos no Word. Nós sabemos que se nós segurarmos a tecla Ctrl e clicarmos, ele vai selecionar uma frase, não é verdade? Então vamos testar aqui de novo, vamos rever aqui de novo com vocês. Se eu não tem nada selecionado, perceba, não existe nada selecionado. Aí eu seguro o Ctrl e clico na palavra vídeo. Foi o que aconteceu, selecionou a frase toda. Então, se você segura o Ctrl e dá um clique, seleciona a frase toda. Mas se você seleciona algo antes do Ctrl, ele vai fazer essa seleção aditiva. É a seleção não adjacente, seleção aditiva. É que você vai adicionando trechos de seleção. Então, já vi em prova muita gente confundir, porque, poxa, decorou na cabeça que Ctrl seleciona frase. Não é que Ctrl seleciona frase, vamos lembrar, você segura Ctrl antes e dá um clique. Então você tinha que segurar Ctrl antes de selecionar. Segurou Ctrl, deu um clique, aí seleciona a frase. Se você selecionar algo antes, o Ctrl não atua mais como selecionador de frase. O Ctrl pode selecionar adicionalmente. Tá aí. O Ctrl serve para selecionar adicionalmente, ok? Então, se na sua dúvida, se na hora da prova surgir a dúvida, quando ele mencionar o Ctrl para selecionar, se surgir a dúvida que ele está perguntando pela seleção de frase ou pela seleção adicional, certo? Você vai ter que se fazer a primeira pergunta. Quando eu segurei o Ctrl, quando o enunciado da questão me mandou segurar Ctrl, tinha alguma coisa selecionada? Se ele disser assim, fulano segurou Ctrl e deu um clique, isso aí é frase, selecionar frase. Fulano selecionou tal trecho, segurou Ctrl e foi selecionar outro trecho. Isso aí é seleção adicional, ok? Também essa dúvida só existe no Word. Essa dúvida existe meramente no Word, porque se você for para o Writer, o Ctrl mais um clique não serve para selecionar a frase. Então, o Ctrl sempre vai ser usado para a seleção adicional. Tá aqui, ó. Sempre vai ser usado para a seleção adicional. Então, eu vou dar 1, 2, 3. Aí eu peguei essa frase somada com as outras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Peguei esse parágrafo todo. Então, ó, eu estou fazendo seleção adicional segurando o Ctrl. No Writer, tanto faz se você segura o Ctrl antes ou depois do clique, porque o Ctrl sempre vai ser seleção adicional. Não existe acúmulo de funções para o Ctrl. No caso do Word, o Ctrl acumula 2 funções, né? Então, essa é a ideia. Seleção adicional é isso. Uma outra forma de seleção que é muito inútil na minha concepção é essa aqui, ó. Se você clicar aqui na letra U de uma e arrastar até a palavra adicionar, o que é que aconteceu?
ele selecionou o bloco de texto inteiro entre aquele caractere e o outro. Portanto, o bloco de texto inteiro. Eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho, você não vai entender o que eu estou fazendo. Mas eu estou ajustando aqui o meu ar-condicionado para... porque estava calor já aqui, então eu ajustei o ar-condicionado para esfriar mais. Bom, o que é que eu tenho aí? Então, eu cliquei em uma e arrastei até adicionar. Ele pegou o bloco todo. Isso a gente já sabia que acontecia. Agora vê isso aqui. Repara isso aqui. A seleção mudou, não mudou? Ele não mais leva em consideração o bloco de texto, o fluxo do texto. Ele ignorou o fluxo do texto. Ele selecionou um retângulo exato. Como é que você faz isso? Segurando a tecla Alt. Então, no seu teclado, você primeiro clica onde quer começar a selecionar, segura no seu teclado a tecla Alt e então você arrasta para onde você quer terminar o arrasto, né? Eu cliquei aqui, segurei a tecla Alt e arrastei até aqui. Pronto, ele selecionou um retângulo. Existe utilidade para isso? No último vídeo eu fui muito taxativo, não conheço utilidade para isso, mas existe. Certo? Então, essa seleção, ela costuma ser chamada de seleção retangular ou seleção em bloco, ok? Seleção retangular ou seleção em bloco. Como é que você faz isso? Você clica, segura a tecla Alt no seu teclado e aí você arrasta até o final do retângulo que você quer selecionar. João, isso funciona igualzinho no Writer? Vamos ver agora, ó. Eu vou clicar aqui em uma. Oh, perdão, errei aqui, pronto. Eu vou clicar aqui em uma, vou segurar a tecla Alt e vou arrastar, ó, até, sei lá, cabeçalho. Não ficou um exato retângulo feito do Word, porque ele até considera o posicionamento das letras, mas o objetivo, o foco, o resultado é o mesmo, certo? Então, olha só. Só um detalhe aqui que é importante que se diga, certo? O Alt, no Writer, o Alt tem que ser pressionado antes. No Writer, o Alt, você segura a tecla Alt antes de clicar. Esse é um detalhezinho básico que eu acho que nem vão cobrar muito para isso, mas o Alt você tem que segurar antes de clicar. Então, segurei a tecla Alt no teclado e comecei a arrastar. Beleza. No Word, vamos ver se funciona assim. Segurei Alt, comecei a arrastar. Funciona. Mas no Word também funciona o seguinte. Cliquei, segurei Alt e comecei a arrastar. Pronto, certo? Deixa eu ver se ele muda antes de eu começar a arrastar aqui. Não, eu não posso chegar a arrastar. Então, cliquei, segurei e comecei a andar. Pronto. Então, o segredo é só uma besteira. No Word, tanto faz se eu clico, seguro Alt para depois arrastar, ou se eu seguro Alt, clico e arrasto. Tanto faz. No Writer, eu tenho que segurar o Alt primeiro e depois clicar e arrastar. Ok? Pronto. Então, esses são modos de seleção. Tem um segredinho ainda no Writer, que é o seguinte, ó. A gente vai voltar no Writer aqui, que é um segredinho bem interessante. Vamos ver se a gente tá... Certo, olha só. Dá uma olhada. Eu tenho aqui embaixo, isso você pode encontrar... em outras formas, vamos dar um zoom aqui para você poder observar melhor, certo? Olha só. Aqui eu tenho um ícone no Writer, na barra de status, essa barra que fica na parte de baixo, chamada barra de status. A gente tem um ícone aqui próprio para seleção, certo? Eu não lembro se na versão anterior do Writer que a gente estava usando, ele já tinha esse ícone, ou se ele usava uma área que tinha 4 letras lá, quatro palavras. Tinha padrão, aí tinha ADIC, tinha EXT e tinha bloco. Certo? Então, você tem que ver aí se no seu Writer ele usa esse ícone aqui, que eu estou usando, ou se ele usava a forma antiga de inscrição, em que ele dava 4 opções. São as 4 opções de seleção. Acompanha comigo como isso funciona. Isso é só no Writer, ok? Apenas no Writer. Então, eu vou pôr o mouse aqui. O que eu vou fazer agora, talvez faça o mouse sumir.
mas é importante para você ver, certo? Ó, eu vou colocar o mouse aqui. Não está uma coisa muito bela, não. Você está vendo o mouse, mas ele não está na posição que eu queria que ele estivesse. Assim não dá. Assim, sinceramente. Pronto, tá aqui. Obrigado. Obrigado por isso. Seleção padrão, tá vendo? Quando eu clicar aqui em seleção padrão, é muito legal isso. Chega a dar dó de ver isso funcionando dessa forma. Por quê, pessoal? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer com que vocês enxerguem isso, porque esse zoom não está funcionando. Esse zoom não está. Eu vou tentar, eu vou ver se eu desligo esse zoom. Certo? Vamos tentar usar a lupa. Talvez a lupa do Windows resolva mais. Certo? Então, ó, a lupa do Windows está até razoável aqui. Pronto, botei o mouse aqui, apareceu a opção de seleção padrão, certo? Se você clicar aqui em seleção padrão, você vai ver que existem 4 opções. Seleção padrão, estender seleção, adicionar seleção e seleção em bloco, certo? Você percebe que essas 4 opções que estão aqui, né, essas 4 opções que aparecem aqui para você, elas são, a seleção padrão é quando você arrasta. Certo? A seleção padrão é quando você não segura nada, nenhuma tecla. Você arrastou um bloco, na hora que vai selecionar o próximo, o anterior some. Estender seleção é como se você estivesse segurando a tecla Shift. Certo? Estender seleção é o equivalente a você clicar num ponto, na hora que clicar no outro ele já vai selecionando. Adicionar seleção é o equivalente a você segurar a tecla Ctrl. É como se você estivesse segurando a tecla Ctrl. E quando você liga a opção seleção em bloco, é essa que eu mostrei agora há pouco, que é como se você utilizasse a tecla Alt. Sim, aí você faz, João, mas para que isso existe se eu já posso fazer naturalmente segurando as teclas? Eu posso fazer o adicionar com a tecla Ctrl. Sim, mas imagina uma pessoa que não pode usar os 2 braços. Imagina uma pessoa que está com o braço imobilizado, uma pessoa que está com dificuldade de utilização de um braço e só pode usar o mouse. Como é que ela vai fazer para segurar a tecla Shift lá embaixo, ou a Ctrl? Entende? Então, esse recurso foi criado para a acessibilidade, para promover a possibilidade de uma pessoa com limitações em uma das mãos de poder selecionar texto. Me permita mostrar para você isso agora, certo? Então, quando a gente trabalha com seleção padrão é isso. Eu selecionei uma palavra e agora quando eu for selecionar a próxima, ele tira a seleção anterior. Isso é o normal, certo? Bom, se eu quisesse essa até essa, eu seguraria Shift. É isso que acontece. Se eu quisesse escolha e ajudam, eu selecionaria com o Ctrl, certo? Se eu quisesse fazer o quadrado, eu faria isso. Não é? Então, segurando a tecla Alt. Eu estou fazendo isso segurando teclas. Mas eu não preciso, porque olha o que eu vou fazer agora. Lembra? Essa é a seleção padrão. Ele só consegue selecionar um bloco por vez. Então, eu vou clicar aqui, seleção padrão, e vou pedir estender. Certo? Olha o que vai acontecer. Não estou segurando tecla alguma. Não estou segurando tecla alguma. Eu estou usando só o mouse. Mas, João, ele está se comportando como se você estivesse segurando a tecla Shift. Eu sei! É essa a função desse negócio. A função de você vir escolher aqui embaixo a seleção estender é justamente para que ele se comporte como se eu estivesse segurando o Shift, para o caso de eu não precisar. Por exemplo, eu não posso segurar o Shift. Por exemplo, minha mão está presa nessa posição, eu não posso segurar o Shift. Então, eu clico em estender seleção e fico fazendo isso. Ó. Pronto, só estou usando o mouse para clicar, certo? Ok, agora vamos lá, vamos botar a seleção padrão. Desligar, já desligou, né? Seleção padrão volta àquela história de sempre. Se eu ficar clicando aqui, eu desfaço a seleção anterior, beleza. Aí eu vou botar agora a seleção de bloco. Primeiro, deixa eu botar padrão aqui, desculpa. Tá aqui, beleza. Vamos seleção de bloco, seleção adicional. Adicionar a seleção, pronto. Aí eu vou selecionar a palavra também. Vou selecionar a palavra elementos.
também, vamos lá, bloco, adicionar. Aí não dá, né, para você brincar comigo. Vamos escolher adicionar a seleção. Eu acho que eu preciso selecionar primeiro alguém. Aí eu vou selecionar primeiro alguém, mando adicionar. Não, não tem. Ele não está conseguindo fazer isso. Ó. Adicionar a seleção. Não tá com defeito. Ele tá aqui marcado para adicionar, mas ele não está fazendo adicionar. Então o adicionar aqui é uma falha, certo? Vamos ver agora se funciona o bloco. Seleção em bloco. OK. Ó, seleção em bloco funciona. Então nós descobrimos um bug, descobrimos um defeito nessa versão do BROffice, do LibreOffice, que não permite, que não está deixando fazer o adicionar seleção. Agora ele fez. Vocês viram que ele fez e depois quando eu selecionei de novo ele perdeu. Aí pronto, ó que legal. Ele faz, mas por algum motivo ele desfaz sozinho. Quando a gente clica, ele desfaz. Se eu só arrasto, ele faz. Mais ou menos. Ele está com defeito. Pode ter certeza, está com alguma falha. Teste aí na sua casa, mas ele está aqui com adicionar e está falhando às vezes. Mas o que importa? Esses 4 comandos aqui foram feitos para você não precisar selecionar ou segurar teclas para usar seleção especial, ok? Vou deixar na padrão aqui. Eu não sei se no seu Writer isso aqui está com esse ícone ou se está da forma antiga que tinha padrão, bloco, adic e este, certo? João, tem alguma coisa parecida no Word? No Word tem algo parecido. É o uso da tecla F8, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Eu vou ver se aqui funciona a tecla F8, certo? Então, F8 liga o comando, F8, deixa eu ver aqui. F8 liga o comando, F8 seleciona a palavra, F8 de novo seleciona a frase, F8 de novo seleciona o parágrafo, F8 de novo seleciona o texto todo. Então, a tecla F8 no seu teclado, vamos lá, desliguei o comando, pronto. A tecla F8, vamos lá. A tecla F8 no seu teclado, ela justamente é o comando no Word que serve para selecionar sem usar o mouse. Para caso de você ter alguma dificuldade, o que é que você faz? Você aperta F8 até 5 vezes. A primeira vez que você aperta F8, você liga o comando. A segunda vez que você aperta F8, você seleciona a palavra. Que palavra, João? A palavra onde o cursor estiver. A palavra onde o cursor estiver. Se você apertar F8 pela terceira vez, você seleciona a frase. Que frase? A frase onde a palavra estiver. Depois que você aperta F8 pela quarta vez, ele seleciona o parágrafo. Que parágrafo? O parágrafo onde a frase estiver. E pela quinta vez e última, seleciona o texto todo. Então é o comando selecionar tudo. Portanto, F8, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, seleciona aquilo que você quer. Vamos ver isso sem zoom agora. Vamos ver isso sem o zoom da lupa. Tá? Texto normal, ok. Tira aqui desliga a nossa caneta e é o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui, vou colocar o cursor dentro da palavra clicar. Tira a lupa do meio, não quero. Tá? A palavra clicar está aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar F8 no teclado. Não aconteceu nada, o comando apenas se ligou. Aí eu vou apertar F8 de novo, vai selecionar a palavra clicar. Vou apertar F8 de novo, vai selecionar a frase onde está a palavra clicar. Vou apertar F8 de novo, vai selecionar o parágrafo onde a frase está. E se eu continuar com mais um F8, ó, vai selecionar o texto todo o documento, ok? Portanto, são recursos de seleção no Writer e no Word que você pode usar, brincar. E aí se você, engraçado que se você meramente liga o F8, veja só, eu vou colocar aqui o cursor entre as letras R e N da palavra fornece. Aí eu vou apertar F8 uma vez, não aconteceu nada. Fica dando clique agora, vou botar aqui minha mão de novo, para provar que eu não estou usando Shift, ó. Então eu estou clicando, só clicando. Então, o que significa que quando eu aperto F8 uma vez, é como se eu estivesse segurando constantemente a tecla Shift, ok? É justamente para que uma pessoa que não pode usar uma das mãos não precise para selecionar texto, tá?
Aí você aperta ESC no seu teclado, você aperta ESC se você quiser cancelar o comando. É o que eu vou fazer exatamente agora. Apertei ESC, aí quando eu for clicar, tá normal de novo, sem selecionar, ok? Bom, com isso a gente termina a parte de seleção. Só, seleção é isso, é besteira. Agora a gente vai entrar na parte de aplicação de efeitos. Eu não vou aplicar efeito propriamente dito, a não ser para demonstrar aqui. Por exemplo, a palavra fornece eu selecionei e vou clicar aqui no botão negrito. E você já sabe que ela fica em negrito, né? Se eu puser aqui na cor da letra, você sabe que ela vai ficar vermelha. Então a gente sabe que existem efeitos que a gente pode aplicar no texto simplesmente selecionando ele. Agora eu só queria aproveitar esse tempo para explicar uma coisa. Para explicar aqui o seguinte, que existem alguns efeitos que só afetam letras, bem como existem alguns efeitos que só afetam parágrafos. Então, olha o que você... Não era isso que eu queria. Vamos lá, eu quero deixar o negócio aqui visível para você, tá vendo? Pronto, visível desse jeito. Não, visível desse jeito. Eita, pessoal, eu vou voltar para minha outra lupa mesmo, porque a minha outra lupa é mais fácil de controlar do que essa lupa do Windows, sinceramente. Então, vamos lá para outra lupa. Aqui, eu deixei no ponto aqui, ó. Mais ou menos no ponto, cadê? Pronto, agora eu vou... Beleza. Então, deixei no ponto para a gente brincar e poder escrever. Veja só, eu tenho alguns efeitos que são aplicados, aqui já diz até o nome, fonte, são efeitos que são aplicados às letras. Alguns efeitos são aplicados às letras. Alguns efeitos são aplicados ao parágrafo, certo? Então, nós temos aqui efeitos que afetam parágrafos. Por exemplo, qual é a diferença entre um efeito que afeta a letra e um efeito que afeta parágrafo? Vamos pegar como exemplo aqui o comando cor da fonte. Aqui está ele, o comando que altera a cor da letra. Eu posso selecionar só uma letra e pintá-la de vermelho. Aí eu posso selecionar outra letra aqui, por exemplo, e pintá-la de azul. E eu posso selecionar essa letra E aqui e pintar de verde. Então, esses efeitos de letras, eles podem ser aplicados individualmente a cada letra. Cada letra pode ter um efeito diferente. Quer dizer, pode ter uma letra com negrito, a outra com itálico, a outra com negrito e sublinhado, a outra com sublinhado e itálico. Sou eu que escolho. São efeitos que afetam no mínimo uma letra, tá? No mínimo uma letra. Agora, os efeitos de parágrafo não, os efeitos de parágrafo eles afetam no mínimo um parágrafo. Quer dizer, se eu digo que vai centralizar um parágrafo, não vai centralizar só essa palavra não, quer dizer, essa palavra vai ser jogada no centro e o resto das outras não vai. Não, vai afetar o parágrafo inteiro. Quando eu digo, por exemplo, que eu quero aumentar o recuo do parágrafo, está aqui, aumentar o recuo, não vai aumentar só o de uma linha, vai aumentar o recuo do parágrafo inteiro, certo? Então, efeitos de parágrafos afetam parágrafos inteiros, no mínimo. Efeitos de letras afetam letras inteiras, no mínimo. E você, claro, vai ter que selecionar, só que eu quero deixar uma coisa clara, uma coisa que, antes da gente ver efeito mesmo, vamos lá. Antes da gente ver efeito propriamente dito, olha só. Eu vou selecionar a palavra vídeo. Duplo clique na palavra vídeo, selecionei. Posso aplicar uma série de efeitos, como negrito, como sublinhado, posso aumentar o tamanho da fonte, certo? Posso trocar o realce atrás da letra e aí vai. A mesma coisa no Calc. Então, no Writer, eu posso selecionar uma palavra, posso aplicar um tamanho maior para ela, posso colocar um negrito, posso colocar um sublinhado, posso trocar a cor da letra para uma outra cor qualquer. Então, são efeitos que aplicamos em letras, tá? A prova de que eu posso aplicar em letra é que eu vou selecionar essa letra D aqui e trocar a cor dela. Vou trocar a cor dela, ela vai ficar azul. Eu vou colocar em itálico, sem sublinhado, sem negrito e num outro tipo de fonte, por exemplo. Aí, olha só, pronto. Então, são efeitos de letra. Dizer que eu posso aplicar um efeito desse diferente em cada letra, tranquilo, tá?
Então, se eu quisesse aplicar, tanto que para aplicar o efeito na letra D, o que foi que eu fiz? Eu selecionei só ela, então eu selecionei só a letra E e aplico o efeito só nela. Agora, olha o que acontece, por exemplo, quando eu mando centralizar. Eu vou colocar o cursor aqui dentro da palavra uma, certo? E aí eu vou mandar centralizar. Centralizou o parágrafo inteiro. Alinhar à direita. Ó, alinhar à esquerda, alinhar à direita. Aumentar o recuo. Ó, tá aumentando o recuo. Diminuir o recuo, quer dizer, isso está afetando o parágrafo inteiro. João, o que é que você quer explicar com isso? Bom, o que eu quero explicar é o seguinte. Se você quer aplicar um efeito em um parágrafo, se você quer aplicar um efeito apenas em um parágrafo, você não precisa fazer isso. Muita gente acha, eu vou centralizar. Aí essa pessoa seleciona o parágrafo inteiro e manda centralizar. Precisa fazer isso? Não. Funciona? Claro que funciona, mas precisa não. Para aplicar um efeito de parágrafo, você só precisa colocar o cursor lá dentro. Então, o ponto de inserção está piscando aqui, quer dizer, ele deveria estar piscando. Ele não está piscando, ele deveria estar piscando. Então, o ponto de inserção está ali, entre as letras A e N da palavra maneira, certo? Aí eu vou aqui e aplico, por exemplo, aumentar recuo. Aplicou no parágrafo inteiro. De novo, aplicou no parágrafo inteiro. Aí eu vou aqui alinhar à direita. Aplicou no parágrafo inteiro. Vou aqui alinhar à esquerda. Aplicou no parágrafo inteiro. Então, João, se eu quero afetar um parágrafo todo com um efeito de parágrafo, eu preciso selecionar ele todo? Não, não precisa. Se fizer, não tem problema. É só mais trabalhoso, mas não precisa. Certo? E aqui vai uma coisa que pouca gente sabe e que cai em prova. Certo? Eu quero aplicar negrito na palavra maneira. Muita gente acha que tem que selecionar a palavra maneira para aplicar o negrito, certo? Funciona, como você está vendo, funciona, certo? Se você agora põe isso na sua cabeça, não esqueça jamais, é a última mensagem que eu vou dar hoje, nessa aula, a última mensagem que eu vou dar. Então eu vou aparecer um pouquinho aqui maior, deixa eu botar aqui, direita grande, vai. Aqui, pronto. Se você quer aplicar um efeito de letras, um efeito de fonte em uma única palavra, você não precisa selecioná-la antes de aplicar o efeito. Basta que você posicione o ponto de inserção entre duas letras da palavra que você quer enfeitar. Por exemplo, eu vou colocar aqui entre MA, entre as letras MA da palavra maneira. Eu não estou selecionando, agora eu estou só para mostrar qual é a palavra, mas ó, eu vou botar o cursor entre as letras MA da palavra maneira. Qualquer efeito de letra que eu aplique vai ser aplicado diretamente na palavra inteira. Então, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte. Entende? Precisei selecionar a palavra maneira? Não. Então, não esquece disso. Se o cursor, se o ponto de inserção estiver entre duas letras da mesma palavra, qualquer efeito de letra que você aplique será aplicado na palavra inteira, ok? Vamos ver se funciona no Writer. Eu tenho quase certeza que sim. Então, vou colocar o cursor aqui entre N e E de fornece, negrito, itálico, sublinhado, taxado, tudo a mesma coisa. Não precisei selecionar a palavra. Bastou colocar o cursor em qualquer lugar entre duas letras da mesma palavra, ok? No mais, aí você pode perguntar, só para finalizar, e se você me ensinou isso, eu não preciso mais selecionar? Precisa. Se você quiser aplicar um efeito, por exemplo, a todas essas letras, você precisa selecionar. Ou então você vai fazer uma a uma, que é mais trabalhoso. Então, sempre que você precisar aplicar um efeito a mais de uma palavra, por exemplo, vídeo online, eu precisei selecionar as duas. Aí eu boto negrito, boto itálico, por exemplo, ok? Então, se o negócio é aplicar numa palavra só, não precisa selecionar. É só colocar o cursor entre duas letras dessa palavra, tá? Com isso, a gente passou um pouco do tempo dessa aula de retorno. Um feliz 2016 a todos. Faz um tempinho que eu não apareço, né? Mas em 2016 vamos ser mais assíduos, se Deus quiser. E a gente vai continuar. Na próxima aula tem aprender efeito de verdade. Vamos lá aprender vários e vários tipos de efeito, o que é que eles significam, como encontrá-los na nossa próxima aula, se Deus quiser. Um abraço. Agora eu vou ter que desligar, esse não estava preparado para desligar, mas lá vai. Um abraço.